damas, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu vim falar sobre uma coisa diferente, fazer acontecer, né? Vim conversar com vocês um pouquinho sobre o Outubro Rosa. E o que seria esse Outubro Rosa? Ele incentiva mulheres a se prevenir contra o câncer de mama. O câncer de mama, ele é a multiplicação das células incomuns, que eles formam um tumor. Então, ele pode agir no seu organismo de forma muito rápida ou de forma muito lenta. E a hora que você percebe, o seu organismo já está tomado por esse câncer e você acaba não conseguindo fazer o tratamento certo, o tratamento específico para isso. Gente, e o que aumenta o risco da gente contrair essa doença? Na verdade, ela costuma proliferar em pessoas com mais de 50 anos, mas tem alguns fatores que ele acaba ajudando a você a contrair o câncer de mama. Então é a obesidade e o contrapeso, o sedentarismo, o consumo de bebida alcoólica e a exposição frequente de radiadores, que são os raios-x. A primeira menstruação antes dos 12 anos, a primeira gravidez após os 30 anos, não ter amamentado, parar de menstruar, que é a menopausa, o uso do contraceptivos hormonais, ter feito reposição hormonal pós-menopausa. E daí também tem muita coisa da genética, entendeu? Então, se alguém da sua família já teve o câncer de mama, então fica mais fácil de você contrair a doença. Como que nós devemos se prevenir dessa doença? Então, na verdade, é muito fácil. É a alimentação saudável, que hoje em dia a maioria das pessoas procuram ter, é uma alimentação mais saudável. Manter o peso e o peso corporal adequado para a sua altura. Praticar atividade física, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e amamentar. Então isso ele ajuda a evitar o câncer de mama. Então as mamães que já têm seus filhinhos, né, enquanto estiver nessa fase de amamentação, é uma forma de estar ajudando o bebê, claro, mas de estar evitando o câncer de mama. O que nós vamos olhar para o nosso corpo e perceber? Então a dica que a gente dá, todos os profissionais também dão, é você observar o seu corpo e ver se tem nódulos, se tem carocinhos pequenos, se está avermelhado, se está um pouco diferente do que era antes. Quando você perceber que tem alguma dessas características, vai e procura o seu médico, que daí ele vai te orientar, vai passar uma série de exames para ver realmente o que você tem. E daí ele vai te orientando conforme você teve a iniciativa de observar o seu próprio corpo. Meninas, se vocês ficaram com alguma dúvida, eu não falei alguma coisa direito, não me expressei, é só vocês entrar no site www.inca.gov.br/Outubro Rosa, que lá tem todas as informações certinho, tem um material super legal para vocês ficarem por dentro disso. E pensando em vocês, em incentivar todas as mulheres, eu preparei hoje um Arrume-se Comigo. Eu vou ensinar uma maquiagem rosa, né, em homenagem ao nosso mês de outubro, e espero muito que vocês gostem. Se vocês gostou, curte, compartilha, se inscreva no meu canal. E é isso, meninas. Um big, big, big beijo e até a próxima. Vem comigo! Olá, damas! Então, lá vamos nós com a nossa make de hoje. Então, vamos começar pelo corretivo. Eu usei o Yellow, como eu já mostrei pra vocês, da Mary Kay. E eu vou espalhando com um dedinho mesmo. Na verdade, a gente não espalha, a gente vai dando batidinhas pra não ter erro de fazer uma marcação, tá bom? Então, após eu aplicar o meu corretivo, eu vou pra base. Eu uso da Mary Kay de efeito mate, a número 4. Então, como eu só tô fazendo a metade do rosto para vocês verem, né? Eu marquei o meu rosto e depois eu vou espalhando toda a base. Então, fui espalhando com um pincelzinho língua de gato. Então, espalha, esfuma. Tive que pegar mais um pouquinho de base
Mas daí eu já fui finalizando, fui trazendo para perto, próximo do pescoço para a diferença de cor não ficar grande. Então, feito isso, eu peguei o meu pó da, da Mary Kay também e fui espalhando com um pincelzinho de pó. Depois eu deixo a numeração para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então, vou espalhando sempre com movimentos para cima, porque o rosto tem que ser os movimentos da maioria para cima. Pego o meu pincel de fazer contorno e passar blush. E eu peguei um pigmento da Make Be. Ele é um marrom, acho que é duas tonalidades. Na verdade, ele é blush mesmo. 2 tonalidades mais escura do que o meu. Então, eu faço um biquinho e eu passo na onde ficar marcadinho. Indo em direção ao fim do cabelo. Depois eu pego e vou passando também rente à testa. Então, eu vou descendo pela testa, passando perto por cima daquele contorno e descendo em direção ao queixo, como vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, é só ir espalhando e esfumaçando, para não ficar tão marcado. Que vocês podem perceber que ele fica todo marcadinho. Mas tem um truque muito legal que eu vou passar para vocês em seguida. Mas esfuma até não querer mais. Feito isso, eu peguei o meu blush. O blush, ele é uma corzinha um pouco puxado pro terra também. Ele não chega a ser um vermelho, mas também não chega a ser um marrom. Ele fica entre o meio termo. Então, eu passo ali no ossinho onde a gente tem no ossinho onde fica a maçã do rosto. Depois, eu volto com o meu pó e eu vou passando por cima de tudo que eu fiz, para ele não ficar tão marcado e ter perigo de você errar a dose de blush e contorno, tá? Então é muito importante essa parte, que você tenha certeza que você não está errando. Então, o que eu vou pegar agora? Eu peguei agora o meu iluminador. Ele não é um rosé, é da Make Be também. Ele não chega a ser um rosé, ele é um iluminador com cor champanhe, mais ou menos. Então eu passei em cima do meu blush, fica um dedo do olho, né? E passei também no meu nariz, em todo o meu nariz. Eu não fiz o contorno do nariz, mas daí a impressão quando você passa, ele dá a impressão que seu nariz está mais alongadinho e afinado. Passei também no biquinho da boca, porque eu adoro esse efeito que dá. E a pessoa não cansa de se olhar no espelho, né? Depois eu comecei a fazer a nossa base. Então a nossa base, eu vou ver se eu consigo colocar a cor para vocês. Mas é da Catherine Hill, da nova versão. Ela é a segunda fileira, o segundo pigmento. Então ele é puxado por um roxinho, meio rosado. É um tom muito bonitinho. Mas fazem com que vocês estiverem aí, sem problemas. Peguei o meu pincelzinho de esfumar e fui esfumando com a tonalidade de um marrom. Só que daí quando você coloca ele na pele, visivelmente ele é marrom. Quando você coloca ele na pele, ele puxa para um rosinho, tipo para um terracota, sabe? E fica muito lindinho mesmo. Depois eu peguei o meu outro pincelzinho de esfumar e coloquei cada ladinho dele com uma tonalidade de rosa. Passei por todo o meu côncavo e voltei com um pincelzinho sujinho mesmo do outro pigmento e fui esfumando para fazer a liga. Igual eu tô mostrando mesmo no vídeo. Então, fui esfumando, esfumando. Pode ver que de primeira a maquiagem ficou bem rosa. Depois que aquele pincelzinho que vem mesmo em maquiagem normal, eu molhei um pouquinho com saliva, mas pode ser aquela água, não sei das quantas. E peguei o meu iluminador e fiz o contorno da minha lágrima. Então, eu continuei. Através do contorno da lágrima, eu subi, contornando todo o meu côncavo. Peguei um pincel de esfumar e fui esfumando
essa parte que eu fiz o contorno, que ele dá um efeito muito legal. A primeira pigmentação que nós utilizamos, a gente vem com um pincelzinho de aplicar e vem espalhando pela pálpebra novamente. Então, com um delineador, eu faço o famoso gatinho, tá? É bem facinho, então eu começo ele bem rente aos cílios e vou fazendo bem fininho. Depois eu faço um traço em direção ao fim da sobrancelha e ligo a metade do tracinho com a metade do gatinho, da parte de baixo. Então, com um pincelzinho de contorno, eu pego um pouco de pigmento marrom e vou passando, ao invés de lápis, eu passo na parte de baixo da linha d'água esse pigmento. Dá um efeito super legal. E depois eu peguei a nossa máscara queridinha de todo mundo, que é da Maybelline, né, a do Colossal, amarelinha mesmo. Essa minha sai com água morna. E eu passei 1001 camadas e fui passando, porque maquiagem sem cílios grande não é maquiagem, né? E você pode finalizar também com os cílios postiços, vai ficar perfeito. E passa 1001 camadas. A pessoa não se satisfaz, né? Então eu peguei o nosso gloss da Make Be, mousse labial efeito mate na cor pink. E fiz o contorno da boca. Gente, lembrando que eu utilizei bem pouquinho. Se você deixa bastante no pincel, acaba ficando muito na boca e você não consegue fazer os traços bem certinho. Então eu fiz o contorno e passei no meio, sem muito segredo, tá? Então eu peguei a minha canetinha de sobrancelha e fui acertando ela. Na verdade, eu já estava me esquecendo desta parte. Então eu fui fazendo o contorno e fui passando nas falhas que eu tenho na minha sobrancelha, né? Lembrando que no início é sempre legal deixar um pouquinho mais claro. Então eu dou essas batidinhas para não ficar tão artificial. Por baixo eu passei o iluminador também, mas era a paletinha da Catherine Hill. É uma corzinha um pouco mais cintilante, para realçar a nossa sobrancelha. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um big beijo e até a próxima.